Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por todo esse cuidado conosco, Senhor Deus. Fala ao nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Senhor Deus, para que aprendamos desse texto e vivamos para te agradar e te honrar. Eu te louvo, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Deus é supremo? Pastor, uma resposta óbvia. O que quer dizer supremo? Está acima de todas as coisas. Está acima de tudo. Ser supremo é aquele que é incomparável. Acontece, queridos, que para Israel, o livro de Isaías começa dizendo que o povo passa a se entregar também e entrar dentro da nação essa ideia idolátrica de adorar um Deus que não seja o Deus verdadeiro. Deus passa, o livro de Isaías, capítulo 1, fala da oração do povo que estava contaminada, Deus virando o rosto diante aquela oração, e como eles estavam transgredindo os princípios de Deus, mas orando ao Deus que eles dizem ser supremo. E aí se afastavam de Deus, até que Deus vai falando sobre a idolatria, e Deus fala das condenações, o livro de Isaías vai demonstrando isso. O livro de Isaías é um livro considerado um livro messiânico, vai falar muito do Redentor. Mas chega no capítulo 44, o Senhor deixa uma promessa para eles, de restabelecimento. Né? Deixa uma promessa, né? À toa que o Senhor diz que fará isso, né? Ele vai derramar, ele usa essa expressão, ele usa a expressão de que fará, né, com o povo esse concílio, esse acerto, essa bênção futura. Contudo, se os irmãos perceberam um paralelo, Deus fala de quem ele é, quem é o povo e da insensatez da idolatria. É interessante que nesse capítulo Deus vai explicando, ele vai falando do como o artífice faz essas coisas, como são coisas sem sentido a idolatria, né? E talvez você olhou para esse texto e falou assim, pastor, desse ponto do versículo 9 lá ao versículo 20, assim eu estou tranquilo, porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura, né? Então eu não faço isso. Eu não pego nenhuma madeira e fico esculpindo e fico adorando. Eu não tenho nada dessas imagens que fazem com que eu as adore, né? E o capítulo 44 de Isaías vai falar realmente dessas imagens, né? Dessa confecção. Contudo, queridos, o perigo da idolatria está no coração daqueles que fazem imagens, daqueles também que não fazem imagens. Eles acabam adorando, talvez não ídolos feitos dessa forma. Mas quando não creem, por isso que a primeira pergunta é essa, que Deus é soberano. Às vezes nós achamos, diante das nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, que nós somos soberanos, que nós estamos no controle, que nós fazemos. Claro que você vai olhar para textos bíblicos e falar, mas pastor, a Bíblia não diz que tudo que vier na nossa mão para fazer, a gente tem que fazer? Vamos fazer. E fazer com excelência, além disso, o texto diz, né? Contudo, é preciso que servos do Senhor entendam quem é Deus. Nas nossas reflexões da oração da igreja primitiva, nós vimos que eles, doutrinariamente, eles entendiam muito bem quem era Deus. Nós vimos lá, né, como eles iniciam dizendo, a reunião da igreja no capítulo 4 mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquelas perseguições viriam, aquelas perseguições aconteceriam, mas Deus estava no controle. Então entregavam ao Deus soberano. Capítulo 12, nós vimos que os irmãos oraram por Tiago e por Pedro. Deus decidiu levar a Tiago à sua presença, não é à toa que Tiago morre, mas Pedro é liberto milagrosamente daquela prisão. Nas duas orações que nós vimos lá do capítulo 4 e do capítulo 12, nós vimos que Deus é o Todo-Poderoso. E nesse momento aqui, o Senhor, nesse concerto para com Israel, ele diz quem ele é. Quem sou eu? Quando nós oramos, queridos, é importante nós sabermos quem Deus é. Muitas vezes, alguns cristãos, por ignorância, né, acabam achando que Deus é um Deus grande,
mas talvez ele não seja tão poderoso. Não é à toa que tem aquela ideia da oração fervorosa, alguns lugares que a oração é mais poderosa, aquela ideia de mexer na mão de Deus. Quem é esse Deus ao qual as pessoas estão querendo mexer na mão dele? Quem é esse Deus que ele é movido pela ação que eu e você faz? O que Deus deseja de nós é que sejamos orantes, servos dependentes, servos que creem, servos que são perseverantes em oração, servos que oram constantemente. Muitas vezes nós falhamos nisso. Mas nós achamos que em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas situações, a oração é mais poderosa. É um perigo isso, porque a gente acaba condicionando Deus a algumas orações. Em alguns momentos das Escrituras, realmente nós vemos oração onde pessoas são perseverantes em oração e Deus responde. Mas o capítulo 12 de Atos, que nós vimos há 2 semanas, nos vai revelar isso, né? Que os irmãos estavam orando e nós chegamos à conclusão que eles também estavam orando para Tiago. E eu creio que os irmãos não estavam orando. Senhor, nós temos 2 apóstolos. Se o senhor levar um, tudo bem. Mas não leva o Pedro, não. Se for para levar, leva o Tiago. Né? Eu creio que eles não oraram assim. Eu creio que eles oraram para Deus livrar os 2 apóstolos. Mas aprove ao Senhor que Tiago não fosse liberto da prisão, mas fosse morto. No caso, Tiago foi promovido, né? Pegou primeiro a presença do Senhor. Pedro foi liberto da prisão. Então, nós entendemos dessa forma, com maturidade, como é orar, não faz com que nós não oremos mais. Faz com que nós oremos com sabedoria. Oremos entendendo quem é aquele ao qual nós estamos dirigindo a oração. Quando você está pedindo a Deus, quando você está falando com Deus, por isso que é, é, é tão ruim isso, queridos. Muitas vezes a oração se torna uma coisa assim, sabe? É, vai lá, ora por mim lá na sua igreja. Ah, faz uma oração lá. Fala para o seu pastor orar lá. Sabe assim, como uma coisa trivial. Às vezes pessoas que falam isso são pessoas que provavelmente não conhecem o Senhor, ou realmente não entendem que Deus é soberano, que Deus é supremo. Porque senão, queridos, começam não sendo idólatras, não fazendo imagens de escultura, mas tratando Deus como alguém que pode ser um boneco nas nossas mãos. E Deus não é assim, queridos. É isso que o capítulo 44 vai demonstrar para nós. A idolatria faz com que a gente esqueça quem Deus é. Por isso que ele diz no versículo 21 para Israel lembrar dessas coisas. Jacó lembra dessas coisas. Lembra que para vocês orarem e terem um relacionamento comigo, entendo que eu escolhi. Eu escolhi vocês. Eu escolhi. Sou eu quem salvo. Sou eu quem perdoo. Sou eu quem faço. Irmãos, imagina você orar a um Deus de tamanha supremacia, de tamanho poder assim. Pastor, mas eu não consigo ver assim. Pois é. Talvez nós tenhamos uma visão míope de quem realmente é Deus. Por isso que não basta dizer que eu sou evangélico. Eu faço parte de uma igreja evangélica. A questão é se Deus transformou o seu coração e você é cristão. Você realmente ora ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a questão. A questão não é um ritual. O Senhor mostra rituais ali de artífices e ferreiros. Mas cristãos não. Cristãos, eles entendem quem é aquele o qual faz com que eles se reúnam numa quarta-feira para orar, para pedir, para interceder, para agradecer. Os cristãos entendem isso. Os cristãos entendem quando eles vão num ajuntamento de domingo, no dia do Senhor, eles falam assim: peraí, eu tô me ajuntando aqui com aqueles que entendem quem é soberano, quem é supremo. E é isso que o Senhor está deixando claro aqui, nesse momento, para Israel. Ele já fala de idolatria em capítulos anteriores, mas no capítulo 44, o Senhor diz: agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu. Começa daí. A quem escolhi,
Assim diz o Senhor, versículo 2, que te criou, te firmou desde o ventre, é aquele que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Veja quem é o autor da ação na escolha, na criação, na formação. Deus. Isso precisava ficar claro. Se hoje você é um cristão, se hoje você tem o seu coração convertido, saiba, você foi agraciado pelo Senhor. O Senhor alcançou você e a mim. Hoje nós entendemos a lei de Deus. Foi o Senhor que assim o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos, né? Nós cantamos o Salmo 115 que foi lido, né? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua fidelidade, da tua misericórdia, por amor do Senhor. Nós cantamos isso. Deus escolheu. Então, quando Israel fosse fazer algo ou viver em contrariedade à lei de Deus, eles precisavam pensar: peraí, nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos o povo que Deus chamou. Nós somos o povo que Deus firmou. Deuteronômio 7, lá Deus vai dizer que não foi por eles serem mais numerosos, mas de Deus demonstrar a sua graça. Olha que bênção ser cristão, queridos. Olha que bênção poder orar. Olha que bênção você poder orar ao Senhor. Você fala assim, peraí, eu oro aquele que me escolheu. Eu oro aquele que me formou. Então, quando eu exponho a Deus o meu coração, eu sei que Ele sabe do meu coração e me conhece. Só que ao eu falar isso para o Senhor, é uma demonstração que eu estou submisso a esse Deus Supremo. Então, eu coloco diante de Deus as minhas orações. A minha oração e as minhas orações. Isso é importante. Israel precisava entender isso. E aí Deus promete a eles. Capítulo 3: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiros, junto à corrente das águas. Então o Senhor fala: vocês serão abençoados. Lembrando, se você olhar o livro de Isaías, começo do livro de Isaías, já vai estar demonstrando para a gente como o povo estava caminhando. Mas a bênção estava ligada à pessoa de Deus. E é isso que é impressionante, queridos. Porque quando a palavra de Deus diz que Deus nos chamou, ele diz assim: aqueles a quem eu chamei, né? Jamais eu lançarei fora. O Senhor Jesus disse isso. Então, a fidelidade é de Deus. Por que você crê que se você morreu hoje, você vai desfrutar da presença do Senhor? Se você parar para pensar, se for por causa do seu pecado e você pecou hoje, você ia ficar frustrado. Fala assim, pronto, perdi a salvação. Eu estava salvo, eu acordei salvo. Eu li a Bíblia e orei. Mas durante o dia eu briguei com fulano, briguei com ciclano. Eu pensei mal, perdi a salvação durante o dia. Aí eu venho para a igreja. Aí agora aqui eu acho que eu estou aqui, pastor, acho que daqui eu vou para o céu. Por que não depende disso? Porque se dependesse de você e de mim, queridos, nenhum de nós alcançaria a salvação. Por isso que é a graça. Por isso que é o amor dele. Certa vez eu conversei com duas primas minhas, né? Que elas seguem uma determinada religião, né? E, uma grande questão, numa visita delas à minha casa, eu fiquei pensando sobre isso, né? O que falar, Senhor, né? O que falar não, né? Não tanto o que falar, mas como falar, né? E aí, em determinado momento, surgiu o assunto, eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, se você morresse hoje, você desfrutaria da presença do Senhor? Sabe qual foi a resposta? O silêncio. E depois disse assim, não tem como a gente ter certeza. Olha só, queridos. Por isso que a gente olha ali os artífices, né? Por isso que o Salmo 115 diz que aqueles que seguem a idolatria se tornam como aqueles ídolos vãos, né? Porque eles ficam cegos. Assim que eu ouvi essa resposta, eu pude complementar, eu falei assim, eu já tenho certeza. E não é por causa de mim, é por causa da fidelidade daquele que me prometeu.
A certeza de que eu tenho, que eu vou desfrutar da presença de Deus, foi por causa do sangue precioso de Jesus Cristo. Foi porque Ele me concedeu a salvação. O Senhor promete a Israel essa bênção. No versículo 5, é interessante que é um versículo missionário, né? O que é missionário, né? Qual a ideia missionária? De alcance a outros povos. É interessante isso estar permeado no versículo 5. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, outros ainda, né, ingressarão nessa bênção que o Senhor promete a Israel. Outros alcançariam. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, vê Jesus alcançando, né, assim, salvando os gentios. Nós vemos depois a igreja primitiva alcançando os gentios, a gente vê que o Senhor não há acepção de pessoas com o Senhor. Ele vai salvando, segundo a sua graça. E ele diz, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Irmãos, quando Jesus passa a falar de dois caminhos, da porta estreita, isso não é novidade. Passa a ser novidade aquelas pessoas pela dureza do coração. Mas Jesus sempre falou, tem aqueles que seguem e aqueles que não seguem, não tem meio termo. Não tem a pessoa que não é convertida, mas ela é uma pessoa boazinha. Não tem isso diante de Deus. Não tem isso. Ah, pastor, ela não crê em Deus. Ela não tem assim uma religião, mas é uma pessoa muito gente boa. Então, mas ser gente boa não concede salvação. Essa é a certeza que a palavra nos deixa, queridos, e nos dá. É isso que precisa ficar claro para aquele povo. Além de mim não há outro Deus, não há outra forma de salvação. E depois nós vamos ver no decorrer do texto, né? Pode fazer imagem de fundição, de ferro, de madeira, pode o artífice fazer o mais belo dos ídolos. Não há salvação fora de Deus. Não há outro Deus. Não há outra possibilidade. Não há um outro caminho, ainda que nós inventemos. Como assim, pastor? Às vezes nós inventamos alguns caminhos. Já parou para pensar? A porta estreita, a gente vai tentando dar uma largadinha assim nela assim. Não, não, vem. O importante é você estar junto, né? Venha. Não, peraí. Conversão é mudança. Conversão é transformação. Não é só aprender comportamentos de cristão. É viver como cristão. É ter o coração arrependido como cristão. Então, não há Deus, não há outro Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir? Olha que interessante. Deus fala assim: quem é aquele que tem o controle do tempo? Agora, presta atenção aí, queridos, no versículo 28. Dê uma olhada no versículo 28. Depois no decorrer do texto, eu não vou ler todos os versículos ali, só o versículo 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Peraí, nós estamos vendo o período de Isaías? Isaías, o templo está lá. Pois é, 150 anos antes de Ciro fazer com que o povo retorne do cativeiro. Isaías já estava profetizando, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Esse é o Deus que faz predições. Então não há outro Deus, queridos. Por isso que Deus condena os adivinhos. Eu estudando esse texto, eu fiquei pensando, né? É interessante a previsão do tempo, né? Chuva amanhã, chuva. Por isso que é uma previsão. E eles se fiam nisso, né? E é interessante. É uma previsão. Aí chega um solão de 40 graus. Você saiu com guarda-chuva e de blusa, né? Você tem que ficar carregando o dia todo. Porque você confiou na previsão. E não é ruim, né? A gente vai entendendo. Só que você não se fia nisso. Porque quem tem o controle do tempo? Há alguns anos diz que a gente ia viver a maior seca, né?
Inclusive hoje nós vemos aí as barragens, né, essa questão toda aí, estão com nível baixo mesmo. Mas há alguns anos, há poucos anos, dizendo que vivia morte seca, vão ficar sem água, tal. Daqui a pouco, queridos, do nada, deu uma coincidência de que caiu uma chuva tão grande que teve que abrir a compota ali de Paraibuna para dar vazão da água, porque tanta água que tinha. Mas peraí, não era a maior seca que ia ter? Quem está no controle disso, queridos? Por isso que quando cristãos se desesperam com o que está acontecendo no mundo, talvez ele precisa voltar e falar assim: será que eu sirvo ao Deus Supremo? Será que eu confio no Deus Supremo que está no controle realmente de tudo? Eu falo isso porque aqui diz um que falha com isso. Eu preciso aprender a confiar mais no Senhor. Eu preciso crescer mais nessa dependência do Senhor. Porque é o Senhor quem está no controle, queridos. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente, sabe assim? Eles cantam, olha só, eles leem, eles estudam, eles até sabem. Mas, meus filhos, vocês precisam confiar, vocês precisam entregar. Vocês entregam e ficam segurando. Parece que não confia. Confia. E essa é a bênção de nós servirmos ao Deus perdoador. Ele perdoa a gente, ainda quando a gente faz isso. Queridos, Deus prevê, eu só li ali para você do versículo 28 de Ciro ali, uma dessas predições do Senhor, né? Aí ele diz: não vos assombreis, não temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Ai, queridos, que maravilhoso isso! É por isso que nós não somos idólatras. É por isso que nós não somos idólatras. Por isso que nós não devemos idolatrar imagens de escultura. É por isso que nós não devemos idolatrar pessoas e nem idolatrar a nós mesmos. Nem idolatrar dinheiro, nem idolatrar posição social. Nada disso pode ser alvo da nossa idolatria. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que está no controle de todo o tempo, um Deus que sabe de tudo. Como é difícil para nós muitas vezes entregar ao Senhor. Falar, Senhor, conforta o meu coração, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. E que bom que nós não temos o controle, queridos. Eu agradeço a Deus, muitas orações que eu pedi, o Senhor respondeu com não. Depois eu cheguei no determinado tempo da minha vida, eu falei, Senhor, se o Senhor tivesse respondido com sim, ainda bem que o Senhor é Deus e eu não sou. Ainda bem que o Senhor é Deus e eu não sou. Por quê? Se, aí a gente usa o se, né? Porque se o Senhor tivesse respondido a minha oração conforme eu queria, eu estaria sofrendo hoje. Mas como eu não tenho controle do tempo, não existe o se, graças a Deus, o Senhor, a história do Senhor, né? A história do Senhor na minha vida, né? Foi diferente daquilo que eu pensava. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Diante disso, o Senhor explica para Israel: esse sou eu. Depois ele vai voltar a falar com eles, versículo 21, né? Falar com Jacó. Mas antes disso, né, nesse meio termo aí, ele vai explicar a insensatez de servir, de adorar, de orar, aparece aí orar, a algo que não seja Deus. Nós já ouvimos ali até o versículo 9 de que assim, o Senhor falou isso, já está assim, tá resolvido. Não tem como viver em idolatria. Seja ela como ela se revelar. Mas o Senhor fala: eu vou mostrar para vocês a insensatez de um idólatra. Ele diz assim: ó, todos os artífices de imagem de escultura, eles são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Interessante que Deus fala que Israel é testemunho do que Deus fez. O período de Isaías já passou ali, né? Você que fez as bases da fé, já passou o período dos patriarcas, já passou o período do Egito,
Já passou o período do deserto, está aqui no período da terra prometida. Então já passou a travessia do mar, já passou a escolha do povo, já passou a promessa da descendência, já passou o período de apostasia, já passou o período de entrada na terra. E aí Deus fala: vocês são testemunhas disso. Agora, para esses artífices, quais são as testemunhas? Quais são as testemunhas? São esses ídolos criados? Então, fala para mim, quem forjaria um Deus ou se fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum preço, que não vale para nada? Pois é. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Olha, queridos. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então, a idolatria nada mais é do que coisas de homens feitas para os homens. Isso é ser idólatra. Idólatra é você confiar naquilo que a mão do homem pode produzir, não no que Deus pode fazer. Idolatria é isso, queridos. Quando nós confiamos em algo que a mão humana, né, a mão humana fez e a mão humana produz, é um sinal de que nós não confiamos de que Deus é soberano e supremo. Ele passa, olha, todos eles são nada. Vamos lá, o ferreiro, ó, o ferreiro. O ferreiro ele vai fazer um machado. Ele trabalha nas brasas, ele forma um ídolo, a martelo, forjam e o força com seus braços. Aí o ferreiro fica com fome, a sua força falta. E aí ele não bebe água, ele desfalece. Ou seja, para produzir esse Deus, o próprio homem fica cansado até. O homem fica. É tão difícil para ele que ele até fica cansado, ele tem sede. Olha a fraqueza do homem ao produzir os seus deuses. Olha isso, irmãos. Vai demonstrando a limitação. E Deus continua falando ali do artífice. E o artífice em madeira? Ele estende ali o cordel, a medição, né? E com o lápis ele esboça uma imagem, ele alisa com a plana, marca com compasso, faz a semelhança, a beleza de um homem, para que possa morar em sua casa. Então, a produção da idolatria é aquilo que o coração do homem pode fazer. É aquilo que o homem quer fazer. É aquilo que o homem deseja fazer. Por isso, irmãos, eu sempre quero frisar isso com você. Cuidado. O seu coração às vezes adora e ama ver o extraordinário. E quando você olha os milagres de Jesus, os próprios milagres operados pelos apóstolos, você fala, é abençoador. Você vê alguém ressuscitar, né? Você fica assim, que coisa maravilhosa. Acontece que Deus deixou para nós o ordinário. O extraordinário acontece de maneira extra, né? Acontece em alguns momentos. E foi assim na vida de Jesus. Ele fez milagres, muitos milagres. Mas veja quantas vezes o Senhor Jesus estava ensinando. Quantas vezes ele estava confrontando as pessoas. Alguns cristãos, eles amam somente o extraordinário. Ele quer sentir, ele quer suar, ele quer chorar. Agora, no ordinário, no dia a dia, na obediência de princípio, na vida com Deus, naquele confessar pecados, ele fala: não, mas isso daí é meio frio. Isso aí é frio. Gosto do negócio mais, né, mais extraordinário. Mas Deus nos chamou para o ordinário, queridos. Para o dia a dia. Cristãos, eles vão testemunhar dia a dia. E muitas vezes você não vai ver o extraordinário. A não ser que você reconheça que quando você acorda, é o extraordinário de Deus. Milagre de fazer você acordar. Quando você estiver respirando, é o extraordinário de Deus te dar o ar. Quando você estiver se alimentando umas 2, 3 vezes por dia, você fala, o extraordinário de Deus agindo em milagre na minha vida. Quando você ir e voltar, pensar, agir e falar, conversar, negociar, isso é o extraordinário de Deus na sua vida. Se você reconhecer isso, amém. E são os extraordinários de Deus. Mas você entendeu o que eu quis dizer com o dia a dia. Agora, homens não. Homens querem fazer os mais belos ídolos. E a confecção? Olha como é que acontece a confecção. Um homem corta para si os cedros.
a madeira lá, né? Ele toma um cipreste, que é uma outra madeira também, ou um carvalho, uma outra madeira. Ele faz a escolha. Fala, não, peraí, esse aqui. Não, vai ser de carvalho. Vamos fazer de carvalho, é mais bonito o carvalho. Ele gosta do carvalho, né? Aí ele fazendo a escolha entre as árvores, versículo 14 do bosque, aí ele planta o pinheiro. Mas nem o pinheiro ele consegue fazer crescer. Porque tem que a chuva fazer com que aquele pinheiro, né, ele cresça. Mas ele está lá, ele planta o pinheiro. As árvores, tais árvores servem para o homem queimar. Mas peraí, não é por Deus? Ou é para queimar? Vamos ver, versículo 15. Como parte de sua madeira, ele se aquenta. Aliás, tais árvores servem o homem para queimar. Como parte de sua madeira, ele se aquenta, cose o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. A mesma madeira que ele usa para queimar, para fazer um cozido ali, para fazer uma comida, a mesma árvore que ele usa, que ele vê conforme aquela madeira vai se tornando carvão, ele pega daquela mesma madeira para fazer um Deus. Queridos, olha que insensatez. Olha que insensatez. Mas continua. Ele esculpe essa madeira e ele passa a se ajoelhar diante dela. Aquela mesma madeira que ele cortou para queimar, para fazer sua comida. Olha que loucura isso, queridos. Olha que loucura isso. Mas continua ainda. Não termina ali. Metade ele queima no fogo. E com ela ele coze a carne para comer, assa, farta-se. Também se aquenta e diz: Olha, nossa, agora já me esquentei, coisa boa, já estou satisfeito aqui. Não estou mais sentindo frio. Versículo 17. Aí o resto daquela madeira, o resto ele faz um Deus. Ele faz uma imagem de escultura. Ele se ajoelha diante dela. Ele prostra-se e lhe dirige uma oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Para pensar que loucura, queridos. Se você olha para esse texto e você fala assim: Nossa, mas que loucura. Mas que insensatez. Sabe por que isso acontece com você? Porque Deus salvou você. Você tem esse discernimento. Você não está mais cego. Você entende. Em Oséias, capítulo 13, diz que tem uma cena muito emblemática lá, que fala dos ídolos, e que eles chegam até a beijar os ídolos. Olha isso, queridos. Chegam até a beijar o ídolo. Aí algumas pessoas dizem, não, mas isso daqui não é um Deus, é a representação do Deus, mas se ajoelha e adora. Isso não é Deus? Não, é só um símbolo. Então, se é um símbolo, podemos jogar fora? Não, não pode. É porque não pode. Não, porque é um símbolo, é um respeito. Isso é adoração, queridos. Isso é ter essa imagem como um Deus. Não deixa de ser um Deus. É, queridos. Deus vai explicando para nós. O único Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Irmãos, eu sei que há várias dores nesse mundo, há várias dores, há várias tristezas nesse mundo, né? Mas eu creio que a maior tristeza que um ser humano pode ter é a cegueira espiritual. A maior tristeza que alguém pode ter é a cegueira espiritual. Eu creio que um crente pode ser acometido da pior doença que esse mundo pode ter, pior enfermidade. Mas se ele é um cristão, a esperança que habita aquele coração, a certeza de desfrutar da presença do Mestre, a morte não vai ser para ele algo desesperador. Vai ser algo triste, claro que é. É o salário do pecado. Mas não vai ser algo desesperador. Porque quando você vai em velório de pessoas que não creem em Deus, há um desespero. É natural. Claro que é natural. Eles estão cegos. Irmão. Agradeça a Deus que você não é mais cego espiritual. Deus fez você enxergar. Eles nada entendem.
Se você, eu fico imaginando a cena, o ferreiro ou o artífice aqui, você conversando com ele vai xingar você. Como pode? Olha aqui, ó. É um Deus, a gente aqui acende um incenso, uma vela, a gente adora de alguma forma. Está aqui a representação do meu Deus, não é um Deus, é a representação do Deus, é só a imagem. Mas aqui, eu tenho um respeito por essa imagem, uma adoração. Você olha para aqui, você é um pedaço de pau. Você estava usando agora esse pedaço de pau para se esquentar numa fogueira. Foi o que sobrou daquele pinheiro que você nem fez crescer. Isso é idolatria, queridos. É essa cegueira. Por isso que quando você entende o evangelho, agradeça a Deus. Agradeça, você entende. Aqueles não entendem. Os olhos se grudaram como cegos. Eles oram, eles pedem, eles dizem para aquele pedaço de ferro esculpido, para aquele pedaço de madeira esculpido: esse é o meu Deus. Não andam, não falam, preciso que os carregue. Aí você fala: pastor, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma insensatez de quem está cego espiritual. Vamos caminhando para o fim aqui, queridos. Nenhum deles, preste atenção nisso, irmãos. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Não há compreensão, não há discernimento, queridos, não há conhecimento. Eles não conhecem eles não conseguem ter senso de falar assim: peraí, metade eu queimo para cozinhar o pão sobre as suas brasas. Eu assei a carne, eu comi. O que eu vou fazer do resto? Eu vou fazer um Deus do resto dessa madeira? Aí você fala: mas pastor, isso é uma loucura. Pois é, mas eles não entendem. Essa é a questão. Você entende. Por isso que nós evangelizamos. Por isso que nós falamos da fé. Por isso nós pregamos a Cristo, queridos. Esse é o evangelho e o único evangelho que liberta. Não é a pessoa ter comportamentos, é ela entender que só há um Deus. O texto continua. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? É uma pergunta. Tal homem se apacenta de cinza. Imagina alguém comendo cinza, queridos. Cinza alimenta? Cinza tem nutriente? Cinza vai trazer benefício para aquela saúde? Não, eles se alimentam de cinza. O seu coração enganado o iludiu, o próprio coração dele, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira. Aquele em que confio? Nossa, irmãos, que tristeza. Que tristeza. É isso quando a gente olha para alguém que é incrédulo, que confia nas finanças, que confia nas pessoas, que confia numa imagem de escultura, que confia nas autoridades. Você fala assim: peraí, quem essa pessoa está colocando a confiança? Lembrando como Deus passa a falar com Israel no capítulo 44, Deus que formou, Deus que criou, Deus que fez, Deus que abençoará. Agora vai ficar confiando nessas coisas? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Olha, queridos, lembra-te dessas coisas, ó Israel. Porquanto és o meu servo. Vocês não estão cegos. Vocês estão sendo levados pela idolatria. Vocês estão em rebeldia. Isso não agrada a Deus. Eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Ah, queridos, olha isso. Esse é o Deus que salva. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Ó, como a névoa que passa. E os teus pecados como a nuvem. Some, porque Deus assim perdoa. Torna-te para mim, porque eu sou quem concede a redenção. Eu que perdoo, porque eu te remi. Olha isso, irmãos. Queridos, entender que Deus é supremo é você orar e saber que aquela ali não é uma oraçãozinha. Vamos fazer uma oraçãozinha. Oraçãozinha? Você está orando para ídolo? Se for para ídolo, você faz oraçãozinha. Ah, pastor, é uma oraçãozinha ali.
Vamos lá no... Chega lá no aniversário lá, né, no meio daquela confusão toda lá, faz uma oraçãozinha. Não precisa fazer. Não precisa fazer oraçãozinha. Se eu fazer oraçãozinha, não faz oração. Porque você está falando com quem? Quando a gente fala, Senhor, olha o que eu estou passando. Senhor, é aquele que escolheu. É aquele que formou. Ele não é um ídolo. Não é algo que a gente forja com a nossa mão. Não é algo que vai fazendo aquilo que agrada a gente. Ah, não, agora Deus faz isso daqui, ó. Agora eu determino. Eu determino que o senhor faça isso. Determino o quê? Você determina para ídolo. Você pega um ídolo ali esculpido, você determina, agora você vai ficar de cabeça para baixo. Até fazem isso, né? As coisas. Coloca de cabeça para baixo, agora se você não conceder o pedido. Isso você faz com ídolo. Com Deus não, queridos. Com Deus não. A não ser o Deus que você está servindo. Ou esses que se dizem evangélicos estão servindo. É um Deus bobão? É um Deus que eu falo o que eu quero para ele e ele tem que me atender, afinal de contas eu sou filho? Que isso? Que Deus é esse? Não. O Deus Todo-Poderoso, ele forma. O Deus Todo-Poderoso, ele mostra o que é a idolatria. A idolatria é isso. A idolatria é você estar enfurnado num sistema idólatra de coração que você não consegue enxergar, que uma madeira que você queima é mesmo que você está adorando. O ferro que você pega para esculpir, para fazer uma faca, é o mesmo que você está fazendo um ídolo. Isso é loucura. Isso é insensatez. Eu não. Eu escolhi vocês. Eu perdoo vocês. Eu sou esse Deus que criou todas as coisas. Inclusive o pinheiro, que o próprio artífice não faz crescer. Mas se não fosse eu dar chuva, o pinheiro não crescia. Ainda que eles não reconheçam, sou eu que estou no controle de todas as coisas. É esse o Deus que nós vamos orar em grupo, queridos. É esse Deus que quando você acorda, você fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Está difícil, meu coração está apertado. Senhor, eu estou passando por aflição. Senhor, eu fui abençoado pelo Senhor, obrigado por isso, Deus. Senhor, eu estou passando por essa luta, me ajuda. Senhor, me faça entender a Tua palavra. Senhor, eu quero crescer na fé, como nós ouvimos domingo. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor porque eu já não estou mais cego. Eu já não estou mais cego. Eu antigamente não cortava cipreste, mas eu comprava cipreste. Eu comprava a imagem. Eu estava cego, mas o Senhor me fez enxergar. O Senhor me perdoou. Esse é o Deus Supremo que nós oramos, queridos. Louvado seja o Senhor. Que assim seja as suas orações. Que assim seja a sua vida de dependência a Deus. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela bênção. E nós sabemos que nós vamos orar ao Deus Supremo que o Senhor é. O único Deus. Não há outro Deus que não seja o Senhor, Pai. Essas vaidades, essas idolatrias que existem no mundo, é só para demonstrar, Senhor Deus, o quanto o coração do homem é pecador. O quanto o coração do homem é idólatra. Adoram imagens, adoram dinheiro, adoram pessoas, adoram posição social, adoram coisas. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos ao Senhor que fez todas as coisas. Nós adoramos ao Senhor que perdoa. Nós adoramos ao Senhor unicamente, Pai. Nos dê, Senhor Deus, lábios que preguem o Teu Evangelho verdadeiro a essas pessoas que estão nessa cegueira espiritual, Senhor Deus. Às vezes nós temos pessoas próximas de nós, Senhor Deus, que vivem, Senhor Deus, adorando esses ídolos. Nos ajude, Senhor Deus, nos dê sabedoria de falar para essas pessoas. Abra o coração delas, Senhor Deus. Faça com que elas enxerguem como o Senhor fez conosco, Pai. Mas obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado por cada um que o Senhor trouxe hoje, Senhor. Que em nosso meio, Senhor Deus, nós reconheçamos a bênção que é, Senhor Deus, enxergar. A bênção que é não sermos mais cegos espirituais, mas sim, Senhor Deus, entendemos que somos filhos teus. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.